você possa abrir o seu coração para que você possa receber da parte do Senhor o que Ele quer derramar sobre a sua vida, a porção que Deus preparou para você nessa noite. Amém? 1 Samuel, capítulo 10, no versículo 8. Se você tiver a sua Bíblia, se você não tiver, você pode acompanhar ali, que os meninos vão colocar. 1 Samuel 10, 8, diz assim: Tu, porém, descerás adiante de mim a Gigal. Quem está falando isso é Samuel. Ele está falando para Saul. Ali é um momento marcante no povo de Israel, onde Saul estava sendo ungido como rei. E aí ele diz: Eis que eu descerei a ti, para sacrificar holocausto e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperará, até que eu venha ter contigo e te declare o que há de fazer. Vou dar uma resumida, mas aqui conta a história do início do reinado de Saul. A Bíblia diz lá em Atos que Saul ele reinou 40 anos sobre aquele povo. Foi o primeiro rei deles. Daí veio Saul, daí veio Davi, daí veio Salomão, daí o reino dividiu e a história vai se prolongando. Mas Samuel ele fala de forma muito clara para Saul. E ele fala assim: Olha, quando você chegar em Gigal, você vai chegar primeiro do que eu. Olha como é claro, você vai chegar primeiro que eu. Você vai me esperar 7 dias. E enquanto eu não chegar, você me espera 7 dias. E ali nós vamos ofertar ao Senhor. E ali eu vou sacrificar. E ali eu vou fazer ofertas ao Senhor. E eu vou te dizer coisas da parte de Deus. Ponto. Parece simples, não parece? Não é simples? Eu explicando para vocês. A mesma coisa é a palavra de Deus. A mesma coisa é quando você abre a Bíblia e começa a ler ela. As coisas que Deus pede a nós é simples. Só que existe inúmeros bloqueios no qual tem dentro do nosso coração. Existem inúmeras barreiras e existem inúmeros atalhos e caminhos no qual nós temos. E por isso que muitas das vezes nós não fazemos o que Deus pede. Por isso que a gente sai da condição de obediente para desobediente. Aqui, se você ler, é um versículo. Aqui ele fala que quando chegar em Gigal é para esperar 7 dias. Falou 7 anos? Não, falou 7 dias. E é o título da mensagem. 7 dias. É muito pouco, não é? É uma semana. Só que é muito pouco. Mas depende do que tem no seu coração. Depende do que tem no meu coração. 7 dias é muito pouco, não é? Mas depende do tamanho da nossa soberba. Hoje no encontro de homens, quem não foi? Se você é mulher, você não foi porque você é mulher, claro. Mas os homens que não foram, perdeu. Pastor Gustavo pregou lá. E ele falou sobre qual que é a real autoridade e a real força que o homem tem que ter. Só na mensagem dele eu descobri em 2 áreas da minha vida que eu tô bem soberbo. Apanhei bastante lá na mensagem. Bom demais. Mas tem gente que é assim, não observa nada do que Deus quer falar. E 7 dias é muito pouco. Mas tem gente que Deus pede ele para prestar atenção num culto e ele não consegue. Um culto. Essa mensagem vai durar 40 minutos no máximo. No máximo. Tem gente que Deus pede ela, presta atenção que eu vou falar com você. E a pessoa não presta. Tem gente que Deus pede ela para ir num culto. Uma vez na semana e ela não vai. Tem gente que o Espírito Santo está incomodando para ele abrir a Bíblia e talvez ler um versículo ou 2 e nem isso faz. E depois a pessoa fala:
Minha mente está embolada. Ah, mas tá tão difícil para mim. Deus não está pedindo nada pesado para ninguém. Pesado é o pecado. Deus não está pedindo nada para você sacrificar. Pelo contrário, o sacrifício vivo vai ser você para Ele. O que é isso? É você se voltar para Ele. O tempo e o modo, como dizem em Eclesiastes. E aí, passa mais ou menos um ano, e não sei se você tem a compreensão total da história de Saul, que Saul ele é ungido como rei, e ele vive ali 40 anos como rei. Só que logo no início, nos primeiros anos, ele já é reprovado por Deus. Mas aí você talvez pense aí, ué Milton, mas ele continuou como rei? Continuou. Mas Deus já tinha reprovado. Tem muita gente que acha que Deus está aprovando o que ele está fazendo. Está aqui no nosso meio, vem nos cultos. Não está acontecendo nada de errado. A questão não é essa, Deus está te dando tempo. Aqui não era a época da graça, nós estamos na época da graça. Ali quando Deus determinou, acabou. Ele ainda ficou na totalidade 40 anos reinando, mas reprovado por Deus. Tem gente que talvez está aqui no louvor, já tem 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos, mas Deus já reprovou ele no primeiro. Não quer dizer que para ele não tem mais jeito, porque nós estamos na época da graça. Se arrepender e se voltar e colocar a boca no pó, tem. Tem gente que prega aqui. Ah, Milton, mas não removeu ainda? É igual o pastor Zé Ricardo fala, se Deus não tirou, eu vou tirar. Mas já não tá no espírito mais. Tem gente que entrou aqui por aquela porta e começou bem, mas hoje sabe nem o que está fazendo aqui. Deus não removeu, Deus não tirou, mas Deus também não está aprovando. Ah, eu tô namorando, ah, eu tô estudando, ah, eu tô fazendo isso. Não quer dizer que Deus está aprovando, isso não é métrica para nada em relação a Deus. Talvez Deus já te reprovou há muito tempo. Sete dias. 1 Samuel capítulo 13, versículo 8. E esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gigal, o povo foi se espalhando dali. Aí está um ponto. Sabe por que você começa a obedecer e depois para? Porque os seus olhos não olham para o que Deus está movendo. Só olha para o natural. Olha para o que o outro está vivendo. É assim. A pessoa tá ali. O Deus está trabalhando na vida dela para chegar um momento certo, às vezes namorar, alguma coisa assim. Mas a pessoa olha, o outro começou a namorar e já desespera. É a pessoa que não olha nada do que Deus está fazendo. Como Deus está movendo na vida dela, não é do outro. Aqui fala que Saul ficou incomodado porque o povo começou a ir embora. Já que tinha 7 dias, o povo sabia, ele comentou, porque o povo começou a ir embora. Deu 7 dias, deu no 7º dia, o povo começou a ir embora. Aí Saul, vou ter que fazer alguma coisa. Esse é o nosso problema. Deus vai falando, culto após culto. Só que quando acontecem situações do dia a dia, a gente mete a mão no que Deus falou que é para esperar. Pode saber, os maiores problemas, os maiores conflitos que você está vivendo, ou talvez você até o fruto disso, a sua família, por exemplo. Você está ali no meio de problemas, que você não entende o porquê. Começa a observar. É de pessoas que não obedecem a Deus, não esperam tempo, não observam a maneira de fazer, como fazer. Não tem direção, não tem pastor, não tem liderança, não tem nada. Aqui é cheio de gente assim, ó, sabia? Ah, Milton, mas você não é pastor do NAN? Eu sou pastor de quem aceita. Não é pastor do NAN, é de quem aceita. Aqui tá lotado aqui, ó. A maioria aqui não tá nem aí, porque eu falo, não, a verdade é essa. Vamos ser verdadeiros, vamos... A pessoa faz o que ela quer. Eu não estou falando que eu sou como o profeta, os pastores de hoje somos os profetas do passado. Não é assim não. Você entrar dentro da igreja, os outros ficam profetizando. Você vai fazer isso, você vai viajar para tal. O pastor está sinalizando direto. Isso era lá no passado. Hoje em dia,
A voz profética não é para isso. A voz profética está na revelação da palavra. Eu estou aqui para dar um conselho. Eu estou aqui para, vamos orar, vamos raciocinar biblicamente. Ah, Milton, mas eu tive um sonho. Oh, você não sabe nem se você está com lombriga. Talvez você está cheio de lombriga, brilhando, tomar um. Como é que chama aí? Um lombrigueiro. Cagar umas lombrigas aí, sai fora. Tá tanto sonho, tanto uma coisa. Tá... Talvez é de Deus. A questão é que os seus olhos, e você hoje colhe muita coisa ruim, porque você só se move de forma natural. Você só faz burrada na sua vida porque você só olha pro que tá acontecendo. Tem gente que é assim, começa na faculdade, dá um mês já é o pemba. Não tem condição, não tem como a gente pôr a culpa na faculdade. Ah, é porque eu comecei a andar com tal pessoa. Não tem condição você pôr a culpa na outra pessoa. É o coração da pessoa que já estava podre, fedido já. Com intenções ruins. Porque a Bíblia fala, não é o que está de fora que contamina, mas o que está dentro. Aqui diz que o povo ia se espalhando. Aí, 1 Samuel 13:9. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Samuel falou com ele. Falou, olha, quando você estiver lá em Gigal, você espera 7 dias. Aí, você e eu, nós vamos chegar lá, você já vai estar lá. E aí você vai me esperar para sacrificar os holocaustos, para apresentar as ofertas pacíficas. Se espera, 7 dias. É aquela pessoa que faz sem uma palavra de direção. Acha que vai dar certo. Sabe o que é isso? É roleta russa, se você não conhece. É aqueles loucos que põem num tambor de uma arma, põe uma bala só e roda. E não olha onde caiu e põe na cabeça e aperta. Se a bala tiver na agulha, morreu. Se não, isso é roleta russa. Tem gente que vive roleta russa todo dia. A pessoa levanta, ela vai pro serviço dela, ela não tem uma direção, não tem uma palavra. Isso pra mim é roleta russa. Porque chega lá no serviço, a Bíblia fala que existe dardo inflamado. Aí a Bíblia fala também que existe o escudo da fé. Aí a fé da pessoa tá mais capenga do que tudo. Você acha que aonde estão os dardos inflamados? Tudo no coração da pessoa. Sabe a pessoa que acha que o mundo tá contra ela? É porque não tem fé. Não tem um escudo, não tem proteção. Para aqui, ó. A pessoa fala, a pessoa manda alguma coisa, é inflamado. Se entra, ele entra e vai matando. Mas a pessoa acha que tem uma mente forte. Ela acha que tem poder para aguentar. Por isso que a maioria das pessoas estão mal. Por isso que a maioria das pessoas liga isso aqui e vai assim, ah, não sei o que. Tá mal, a maioria tá mal. Sou pastor. Acompanho gente o dia inteiro. Mas é difícil o que Deus está pedindo? Primeira Samuel 13:10. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, porque o povo estava se espalhando. Ele falou, pode trazer que eu vou fazer. É aquela pessoa que é o seguinte, ela quer ser espiritual, é mais oca do que tudo. É aquela pessoa que não obedece nada do que Deus está pedindo. Ele já estava em desobediência, porque Samuel falou 7 dias. Ele falou, me traz aqui. É aquela pessoa que olha só pro natural e quer assumir responsabilidades da vida. Só aumenta o problema. Só aumenta o problema. Você tem que ver. Eu já fui em várias situações, você vai em determinados lugares. Quando você vai num lugar
visitar alguém, um profissional, às vezes uma pessoa tá lá, já alcançou lugares altos. Quando você fala uma palavra pra pessoa, a pessoa chora, tô mal pra caramba. Você fala, pelo amor de Deus, meu Deus do céu, como é que essa pessoa? Olha que perigo. Uma pessoa que tá grande, 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 e tá mal. Perigo, isso é um perigo. Você pensa, tem gente que vai pro médico, coloca a vida dele, a minha vida, esse médico é o top. A maioria dos médicos tudo é drogado. Tá aguentando, usa as próprias medicações, né? Carente da glória de Deus. Por quê? Constrói palácios, mas coisas desse reino, que são igual areia. Aí, Saul, ele falou, traz, sem a palavra de direção, em desobediência. É aquela pessoa que está fazendo um curso, por exemplo, você está fazendo um curso, ou você está capacitando, ou você está crescendo na sua profissão. Você tem obediência a Deus? Mais dias ou menos dias, essa bomba estoura. A Bíblia diz que tudo que nós venhamos fazer, que seja para a glória de Deus. Aqui diz, em 1 Samuel capítulo 13, no versículo 10, mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Aqui diz sobre a obediência mentirosa. Cheio de gente que é assim. Nossa, tá doido, eu tenho maior respeito às coisas de Deus. Obediência mentirosa. Já viu? Tem gente que passa em frente à igreja e tira o boné. Comida sagrada. Tira o boné. As coisas de Deus são sagradas. Obediência mentirosa. É aquela pessoa assim que chega no culto e faz aqui e ajuda ali e tal, mas o coração não tem obediência. Obediência mentirosa. Está longe do que Deus está pedindo. E tem aquele também que paga de falso obediente, que é aquele que está sentadinho, é aquele que parece estar concentrado, está nada. Só faz o que quer, só o que pensa, só o que deseja. Por quê? Saul saiu ao encontro para o saudar, que respeito. Olha, Samuel está chegando. Para que isso? Olha a burrice. Em determinado momento eu não sabia desse costume. Um homem de uma certa religião, eu era novo, eu cheguei num lugar e ele pôs a mão. Depois que eu descobri que era para beijar a mão. Eu cheguei, ei, só tá bom? Entende? Que tem gente que tem aquele respeito. Não, é igual os antigos. Que os antigos, irmão? A Bíblia fala que a sabedoria não está com os mais velhos, não, mas é aquele cujo tem o Espírito do Senhor. Claro, a Bíblia fala que como você deve tratar da mesma idade, como você tem que tratar do sexo oposto, como você tem que tratar os mais velhos. A Bíblia ensina. Estou falando sobre isso. A obediência é mentirosa. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, quer dizer, deu 7 dias, mas não terminou o 7º dia. Ele acabou. Parece que Samuel falou assim, parece que Samuel, isso não está na Bíblia, mas deixa eu separar isso, histórias do Milton Júnior. Mas Samuel ficou lá no monte Chapéu da Moita, que já manjava o pezinho de Saul. Deixa eu ver isso. Deixa eu ver se ele vai obedecer ao Senhor, né, irmão? Fez o sacrifício ali. Cheguei! Eu faço isso direto. Gosto de fazer essa raiva nos outros. Pessoal, eu estou precisando de conversar com você. Beleza, daqui a pouco. Que 10 anos eu converso com a pessoa. Para cada caso eu faço de uma forma. Tem casos que eu esqueço mesmo. Aí você tem que me lembrar. Tem outros que eu estou manjando o pezinho. Tem gente que só conversa para encher linguiça. Cansar o ouvido. Também tem dia que eu estou cansado. Igual um dia que uma pessoa chegou para mim 11h30 da noite na porta dele.
Ô, meu, eu tô precisando conversar com você. Eu falei, em quanto tempo você está com esse problema? Há uns 5 anos. Mais 2 dias você não morre. 5 anos, problema? O que tem a ver com isso? Mais 2 dias ninguém morre, não. 11h30 da noite, pai. Trocando turno. Mas muitas das vezes eu falo, beleza, vamos conversar. Só que, só dando aquela mexida na comida. Mexer, não cozinhar. Aí passa um tempo, e aí, gente, conversar. Só já resolvi, já fiz a... Tá bom, é isso aí. Mas quer saber se a pessoa está me esperando, não é um Milton, não. Eu quero saber se ela está observando o que Deus está direcionando. Ah, eu tenho que resolver, eu tinha que resolver. É o que Saul está falando. É quando chega aqui, em 1 Samuel 13:11, Samuel perguntou, o que fizeste? Respondeu Saul. Ué, vendo que o povo ia se espalhando, você não vinha, ué? De acordo com o que eu tinha combinado com você, ué. E os filisteus já estão se organizando lá, ué. Está acontecendo, não, eu tive que tomar uma atitude. É que a pessoa fala isso. Só que não é com o ser humano, não fala com Deus. Quantas vezes já falou com Deus isso? Ah, Deus não é, mas é... Saul falou, ué. Porque a ordem era de Deus. Samuel só estava transmitindo. Quem ainda tem argumento é porque não acha que errou. Ah, é porque eu sou fraco. Ah, é porque minha família. Ah, é porque eu sou isso. Ah, é porque não sei o quê. Ah, é porque... Qual que é o seu argumento hoje? Não é para mim, não. Para Deus. As pessoas saem tomando decisão. Aí depois falam, não, o Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Não consultou a nada o que o Espírito Santo de Deus ia aprovar ou não. Ah, Deus não fala, não fala não, irmão. Eu estava, várias vezes já aconteceu isso comigo na igreja, mas uma vez foi muito claro. Eu raciocinando e pedindo uma direção ao Senhor. Na boca do pregador, falou o versículo. Pá, 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 pá. Beleza, Deus, desculpa aí. As pessoas falam, ah, Deus... Eu tinha que resolver, ué. Saul tá falando isso, ué. Ué, tava acontecendo isso, o povo indo embora, os inimigos organizando, você não chegava. Eu tive que fazer, ué. É isso que você argumenta ainda pra Deus, pra cagada que tá a sua vida. A cagada que tá o seu sentimento. A cagada emocional que você tá. E espiritual nem se fala. Ah, mas eu tive que fazer, como é que eu... Não, tá bom, ué. Aí a Bíblia fala, o seu caminho é maior do que Deus, não é isso que Isaías fala? Não é isso, não é não? Não, mas é isso, não é isso que você justifica para Deus? Ah, mas é porque eu tive vontade, ah, mas é porque eu sou fraco, ah, mas é porque como é que eu ia fazer, ah, mas é porque... Ah, mas... É isso que você está falando, ué. É a sua Bíblia. Heresias, tal, 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 tal. Eu não conheço ninguém. Eu não conheço ninguém. Eu não conheço ninguém que não coloque a boca, que coloque a boca no pó, que se humilha diante do Senhor, que o clama, que pede, que quando não recebe não acha ruim, que quando persevera, quando tem propósito em saber qual é a real vontade de Deus. Eu não conheço ninguém que não esteja bem espiritualmente. É isso. A pessoa não tá, é porque é desobediente, faz no tempo dela, não espera. O sábio sabe o tempo e o modo. O que quer dizer isso? O sábio, ele sabe a sabedoria de Deus, que é a palavra. É isso, as pessoas são assim. Qual que é o seu argumento hoje? Qual que é o nosso argumento hoje? Saul usou vários argumentos. Só que é uma coisa assim tão louca, porque 1 Samuel 13:12 diz, eu disse comigo, agora descerão os filisteus contra mim a Gigal,
e ainda não obtive a benevolência do Senhor. Forçado pelas circunstâncias, eu ofereci, eu fui forçado, a vítima. Eu postei outro dia, né? A vítima. Eu fui forçado a fazer isso aqui. Ó céus, ó vida. Forçado, forçado nada. Por que você não se força? Eu vou falar eu. Porque, Milton, você não se força em assumir que você é um vagabundo. Não é você não, sou eu, Milton. Por que você não assume, Milton, que você é um sem vergonha? Que você não tem caráter? Que você é soberbo? Por que você não assume diante de Deus? Não é diante de mim não, hein? Vem não, sai fora. Por que você não assume, no mais íntimo do seu ser, que você é uma pessoa manipuladora? Que você quer manipular até Deus? Por que, Milton? Em Isaías 55, no versículo 7 até o 9, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volta-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos, Deus falando, nem o seu caminho, Deus falando, o meu caminho, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Mas aí chega eu e você, que somos onisciente, onipresente, onipotente. Não é isso? Não é? Não, Milton, eu não sei o que passa em todo lugar, não. Eu não sou todo poderoso. Então por que você toma suas decisões dessa forma? Por que você faz do jeito que você quer? Por que dá no seu coração, você vai lá e faz? Dá na sua cabeça, você vai lá e faz. Você acha que é Deus, velho. E aí chama o Senhor de Senhor, vai cantar aqui, doce presença. Aí vem aqui. Espantalho de culto. Ô, gente, se Deus estivesse pedindo coisa difícil pra nós, hein? Mas nós estamos na época da graça. 1 Samuel 13:13. Então disse Samuel a Saul: procedestes neciamente e não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Pois teria agora o Senhor confirmado. Você lembra lá no começo? Quando Samuel falou: nós vamos aqui, você me espera, prestar sacrifício ao Senhor, e eu tenho coisas da parte de Deus para te falar, você lembra? É isso, as pessoas querem sim, elas querem fazer a vida dela, mas eu não tô sentindo nada, eu não tô tendo uma palavra. Claro, você é desobediente, que palavra que você vai ter? Eu sou desobediente, que palavra que eu vou ter? Que direção que eu vou ter? E as pessoas estão aí, vivendo. Assim como era na época de Noé, assim é o povo hoje. Casava e se dava esse casamento, fazia e ia, viajava e voltava, como diz em Tiago, capítulo 4, a sua jactância, ou 5, não sei. Amanhã eu vou, amanhã eu faço, amanhã... Não tem uma direção, não tem nada. Por isso que a pessoa é vazia. Mesmo indo num culto, mesmo indo numa igreja, ela é vazia, não obedece. Por isso que chega durante a semana, você cai. Por isso que você sai daqui, você vai para a faculdade, você já cai. Você sai daqui no seu trabalho, você já cai. Chega lá um boca de bode, te dá uma cantada, você cai. Chega lá uma mulher lá, te dá uma ideinha, você acredita que você é bonito, só que o capeta tá vestido de outra forma, ou de leg, talvez, não sei. Aí você vai. Quando o cara é bonito, pode ser que o engano é maior. Mas assim,
Normalmente o que eu tô vendo aqui não é beleza na minha frente. Apaga a luz. Acende a luz pra ver esse povo bonito. Já lembra desse show? Apaga. Tô brincando. Não sei se no próximo culto vai ter gente aqui, não. Você não vive grandes coisas na presença do Senhor? É por um motivo. É porque não obedece. É 7 dias. Tem gente que não obedece um culto, tem gente que começou escutando essa mensagem, já tá pensando em outras coisas. Hambúrguer, pizza, ou o que vai ser, para onde vai. Olha a palavra que tinha da parte de Deus para Saul. Olha a palavra. Pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Olha que loucura. Quantas coisas Deus já poderia estar te mostrando. Quantas coisas você já poderia estar vivendo na presença de Deus. Mas porque você insiste em fazer no seu tempo. Você insiste em não esperar. Você insiste em fazer do seu modo. Você insiste em fazer de acordo com a sua cabeça. Deus está cheio de coisas para te mostrar. Mas nós estamos na época da graça. Não é igual chega aqui que a palavra fala assim para Saul no final. Deus reprovou você. Você já não serve mais como rei. Ainda que vai reinar por todos os 40 anos. Mas já não serve mais. Nós estamos na época da graça. Tem conserto para mim e para você. Fica de pé. Tem conserto. Só que tem que ter humilhação. Tem que ter pessoa que vai pôr a boca no pó. Tem que se humilhar diante de Deus. Tem que pedir, mas com intensidade. Tem que querer para valer. Essa mensagem foi para te dar sede. Para você beber da fonte das águas. Tem que querer para valer. Tem gente que finge que quer. Finge que quer mudar. Finge que vai mudar. Mentirada danada. Agora, o Senhor está procurando aqueles verdadeiros, não primeiros adoradores, mas os que querem. Aí vai se tornar um grande adorador. Mas é o que quer. Isaías 64:4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Ah, parece que Deus só faz na vida do outro, você espera? Não, eu espero. Pera aí, não confunda. Tem gente que acha que só porque tá no cantinho dela, só porque tá no jeito dela, ela tá achando que tá esperando. Mas lá dentro o coração é soberbo. A meditação é soberba. A vontade é soberba. Isso aí não é esperar. Deus não tem espaço, ué. Agora, eu sou muito mais ter uma palavra de Deus me guiando do que tá fazendo e realizando 1000 coisas na vida que parece que vai dar certo. E às vezes, por um dado momento, a minha vida parece que tá parada. Deus está te chamando, te convidando para você obedecer. Para você ser obediente, para você escutar da parte dele as revelações. Tem muita gente aqui que está escutando revelações hoje. Tem muitas outras que não estão escutando nada. Já está em obediência. Você acha que é ruim eu ir lá, escutar uma mensagem tarde e Deus me mostrar que eu estou sendo soberbo em algumas áreas? Não, porque eu sou filho dele. Deus está me instruindo, Deus está me mostrando. Eu sempre estou pedindo que eu quero melhorar, eu sempre estou pedindo que eu quero ser melhor, eu sempre estou pedindo que eu quero ser mais crente. Então Deus vai mostrar, ué. Mas as pessoas saem fazendo. Quer conselho, nada. Só quer encher linguiça. Quer ocupar tempo dos outros, ocupar tempo de pastor, de missionário. Não quer mudar nada, não. É porque eu sou novo. Novo? Novo? Pô, tá de sacanagem. Eu, com 20 anos, eu tomei uma decisão. Poderia ter tomado antes, não tomei porque eu era sem vergonha. Mau caráter.
Porque com 8 anos, numa igreja, Deus me tocou e falou comigo. Com 8 anos. Então, com 8 anos, Deus me tocou e aquela palavra ficou dentro de mim. Eu que era muito vagabundo. Fui até 20 anos de idade insistindo. Mas se tivesse um tiquinho de caráter, já tinha tomado atitude. Não fui criado na igreja. Minha família de vez em quando me levava. Agora tem gente que é criado na igreja. Aí vai, chega com 30 anos pra tomar. Pô, pelo amor de Deus, velho. Mas hoje tem uma palavra de Deus pra você. Pra você vir aqui à frente. Eclesiastes 7:8. É melhor o fim das coisas do que o princípio. Às vezes você começou mal. Mas se Deus entra hoje, termina tudo bem. Então sai do seu lugar que eu quero orar por você.